Olá, estamos começando mais um culto de oração, de louvor, de estudo bíblico, aqui nessa noite de 4 de outubro de 2023. Espero que você esteja bem aí na sua casa, que essa semana esteja sendo abençoada para você. Não sei se você está assistindo na quarta noite ou outro dia, de qualquer forma, espero que você saia daqui bastante edificado. Essa primeira parte do nosso culto, nós vamos falar sobre oração. E nós vamos começar lendo um texto que é bastante conhecido, de uma fala de Deus para Salomão, lá em Crônicas. Logo assim que terminou a construção do templo de Salomão e do novo palácio do rei, e aí eles fizeram dias e dias de festa, e no final dessas festas, uma noite, Deus apareceu e falou para Salomão essas palavras lindas que nós conhecemos bem, e que falam sempre tanto aos nossos corações, porque, na verdade, é Deus falando para a gente hoje, da mesma forma. Vamos ler juntos. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E é muito bom saber que ainda hoje, se nós agirmos dessa forma que Deus disse, não é? Reconhecer os nossos erros e nos humilhar e orar, Ele vai nos socorrer e vai nos guiar pelos seus caminhos e vai sempre fazer o melhor para nós. A música que nós vamos ouvir e cantar agora fala exatamente sobre esse texto bíblico. E eu quero te convidar a aproveitar esse momento também para orar. Faça o seu momento de reflexão, de oração, agora com Deus durante essa música, e depois nós vamos ouvir uma palavra missionária. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces, sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
pede por renovo. No nome de Jesus. Olá, querida Primeira Igreja Batista em Cascadura. Eu sou a sua missionária em formação, Tainá dos Santos Vicentinho. E junto com a missionária Neliana, estamos plantando uma igreja lá no bairro Desvio Risso, na cidade de Caxias do Sul. Nós somos um povo missionário, investimos e amamos missões, e ao longo de 2022 o Senhor abençoou que o nosso esforço, as nossas orações e as nossas ofertas transformassem vidas. Então, esses são alguns dos dados daquilo que o Senhor nos proporcionou fazer ao longo do ano de 2022. Grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres. Mas, meus irmãos, ainda há muito a fazer. Há muitos que precisam ouvir que a solução é Jesus Cristo. Em específico, eu queria vos falar a respeito da região sul do nosso Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul totalizam 1.191 municípios, mas em 814, ou seja, em 70% da região sul do nosso lindo Brasil, não tem uma igreja batista sequer. Em específico, no Rio Grande do Sul, aproximadamente 3 milhões de pessoas não conhecem a respeito de Jesus Cristo. E quando eu falo não conhecem, não conhecem mesmo. Nós fizemos estudo com um menino de 12 anos e ele nos disse que só havia pecado uma vez na vida. As pessoas carecem ouvir a respeito de Jesus. E eu me deparei com esta realidade aos meus 18 anos, em Vitória, no Espírito Santo, onde eu nasci e cresci. E eu vi também que o estado do Rio de Janeiro tem uma igreja batista para cada 1.000 habitantes. E que no Espírito Santo há uma igreja batista para cada 6.000 habitantes. Mas no estado do Rio Grande do Sul há uma igreja batista para cada 47.000 habitantes. Irmãos, eu tive o prazer, o privilégio de nascer e crescer num lar cristão. E quando eu olhei esta realidade aos meus 18 anos, terminando o ensino médio, eu falei, eu não posso ficar indiferente, eu não posso ficar parada, porque as pessoas na região sul do nosso Brasil estão indo por inferno. Quantas pessoas, dia após dia, estão indo para o inferno lá na região sul do nosso Brasil? Então, irmãos, eu entendi que a minha vida não era mais preciosa do que ganhar estas almas para Cristo.
Essas almas que estão desesperadas por esperança e solução. 70% da população se denomina católica sincretista. Isso quer dizer que elas estão procurando esperança, solução, paz para a alma delas em todos os lugares. E quando elas não encontram essas coisas, porque essas coisas não apresentam Jesus Cristo, elas veem que a vida delas não tem sentido, não tem valor. Então, a cada 50 minutos há uma tentativa de suicídio. Desde os meus 9 anos, eu sabia do meu chamado missionário. Mas com 18 anos, eu entendi de Deus que era hora de ir ao alcance do povo gaúcho. Porque nós gostamos de falar que fazemos missões, mas, meus queridos, o povo gaúcho também tem seus missionários, tanto que eles já preparam e exportam seus missionários para iniciarem o espiritismo em outros países. Então, enquanto nós ficamos na nossa zona de conforto, parados, acomodados, o espiritismo cresce no Rio Grande do Sul e no mundo, enquanto o evangelho é o que menos cresce no Rio Grande do Sul. Em todo o estado do Brasil, onde há menos crescimento do evangelho é na região sul do nosso Brasil. Eu estou junto com a missionária Neiliana atuando na cidade de Caxias do Sul, uma cidade que abriga 520 mil habitantes e tem apenas 4 igrejas batistas organizadas, uma congregação e um projeto de plantação que teve início este ano. Então, uma proporção que já era alarmante de uma igreja batista para cada 47 mil habitantes, agora é de uma frente missionária para cada 87 mil indivíduos. São muitas almas que precisam ouvir a respeito de Jesus. Esta é uma foto do bairro onde nós atuamos. No primeiro andar é uma Deus é Amor e no segundo é um centro espírita especializado para as mulheres. Se você atravessar a rua, você se depara com um hotel de todo tamanho e se você descer o morro, você encontra um terreiro para despacho. Esta é a realidade espiritual do povo gaúcho. Irmãos, o povo gaúcho, assim como o povo de Nínive, precisa ouvir a respeito de Cristo, ouvir a palavra de Deus. E esta passagem eu acho muito interessante, está lá em Jonas, no capítulo 3, os versos de 1 a 5. Então, a palavra do Senhor vem novamente a Jonas com esta ordem: vá para a cidade de Nínive, me obedeça e pregue a minha mensagem, a palavra que eu tenho a dizer a eles. E Jonas finalmente obedece a palavra do Senhor e vai para Nínive. E Jonas entra na cidade e prega que Nínive será destruída. Prega uma mensagem de arrependimento. Prega que o Senhor poderá ter misericórdia se esse povo se arrepender. Os ninivitas creram em Deus. Jonas pregou, o Espírito Santo convenceu. Irmãos, e houve transformação, e houve arrependimento. E é isso que tem acontecido lá no Desvio Risso, quando nós anunciamos que Jesus Cristo é a solução. Pessoas têm se convertido ao Senhor, pessoas têm crido em Deus, em Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, vocês podem falar que tem irmãos em Cristo no Desvio Risso. Essa primeira foto é da nossa congregação batista no Desvio Risso, que se reunia na garagem da nossa casa. Era o espaço que nós tínhamos. E hoje, graças às orações dos irmãos, às ofertas dos irmãos, nós pudemos alugar um espaço de culto. Mas é neste espaço de culto que visa atender um bairro de 30 a 40 mil habitantes. Mas, irmãos, independente das estatísticas desfavoráveis, nós seguimos anunciando o Evangelho. Seguimos anunciando e nos deparando com pessoas que ainda acreditam que a salvação é por obras. Este moço, o Rafael, de camisa azul, ele acredita que é por meio de obras que ele herdará o reino dos céus. Mas nós pregamos a ele que é só pela fé em Jesus Cristo. E seguimos conhecendo a nossa comunidade, o nosso bairro, e através da escolinha de futebol discípulos, crianças, adolescentes e os seus familiares têm ouvido a respeito de Jesus.
Então, nós discipulamos essas crianças com a estratégia do futebol. Seus pais, suas mães vão lá e ouvem também a respeito de Cristo. E o Espírito Santo tem despertado os corações. Esses dois irmãos foram os primeiros a iniciarem os estudos bíblicos. E eles já convidaram seus primos, seus amigos. E a partir deles, nós iniciaremos o pequeno grupo multiplicador infantil, porque o Evangelho tem sido multiplicado, compartilhado e anunciado no bairro Desvio Rio. Um bairro que abriga gente de todo o Brasil. Então, na primeira foto, a gente vê uma venezuelana. Temos também gente de todo o Brasil, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão. Mas essas pessoas têm uma coisa em comum. Elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho e nós estamos indo ao alcance delas. E com isso, a gente vê discípulos gerando discípulos. Nós temos o privilégio de ser fruto de missões nacionais, fruto da oferta do povo batista brasileiro compromissado com a palavra do Senhor. E nós também realizamos as nossas campanhas missionárias. Então, no culto de encerramento da nossa campanha do ano passado, nós estimulamos o pessoal da congregação a convidar seus amigos e familiares para o culto. E nesta foto, os irmãos podem ver duas das nossas visitantes que foram no culto no dia 2 de novembro. A Jennifer, de 14 anos, perdão, e a sua mãe. Elas foram lá e ouviram a respeito de Jesus. Elas foram convidadas por essa moça de rosa, a Leia. A Leia havia passado 13 anos em outra denominação. Ela chegou até nós, ouviu o verdadeiro evangelho, ouviu a respeito de Jesus, se converteu. Ela trouxe junto o seu namorado, que também se converteu. Eles batizaram no mesmo dia, casaram na garagem da nossa casa. E hoje eles têm anunciado aos seus vizinhos que a solução é Jesus Cristo. E desde então, nós temos caminhado com a Jennifer e com a Yara e com os demais familiares. A Jennifer chegou até nós e nós começamos a discipular ela, caminhar com ela, conhecer ela através do instrumento do violão. E a partir de então, nós fomos oferecendo o estudo bíblico e o Espírito Santo convenceu o coração dela para estudar a palavra de Deus. Ela foi convencida, transformada, resgatada e convenceu, né, estimulou a sua mãe a iniciar os estudos bíblicos também. Então, nós já realizamos os estudos com a Yara e com a Jennifer e elas têm ouvido e proclamado que a solução é Jesus Cristo, que a salvação é Jesus Cristo. A Jennifer, hoje uma adolescente de 15 anos, confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Algo que muito me alegra, mas me deixa pensativa, irmãos. Desde criança, muito cedo, eu sei a respeito de Jesus. E a Jennifer, apenas com 14 anos, ouviu a mensagem de salvação. Quantos adolescentes e adultos terão que esperar mais, meus irmãos, para conhecer a respeito de Jesus? O que nós faremos a respeito disso? A Yara tem passado por um problema de hérnia de disco, está na fila do INSS, passando por situações financeiras complicadas, mas a fé dela está firmada em Jesus Cristo, porque o Espírito Santo tem transformado o coração dela. No dia 15 de novembro, essa mãe e a sua filha, uma adolescente, neste mundo terrível que a gente vê a nossa geração, os mais novos, se afundando cada vez mais na drogadição. A gente vê a Jennifer se empenhando em conhecer a palavra de Deus. Ela já lê a Bíblia por conta própria. Ela já ora por conta própria. Ela já tem atuado na igreja, irmãos. E no dia 15 de novembro, elas descerão as águas, confessando publicamente que a solução para a vida delas é Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos fazer mais. Nós precisamos orar mais pelo Rio Grande do Sul, por Paraná e por Santa Catarina. Nós precisamos de 1.600 radicais para alcançar a região sul do nosso Brasil. Irmãos, quando a palavra do Senhor diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos,
Pensem na região sul do nosso Brasil e clamem ao Senhor da Seara por mais trabalhadores, por jovens obedientes. Eu não me considero corajosa, eu me considero obediente à voz do Senhor. Irmãos, ofertem. Vale a pena ofertar por missões. Nós amamos missões. Eu oro por missão, eu oferto por missões e eu anuncio que a solução é Jesus Cristo. E eu conto com a sua participação para atender e cumprir a responsabilidade da grande comissão. A partir do programa de adoção missionários, a partir de R$ 30 mensais, o irmão pode investir financeiramente na obra missionária, ofertando e ofertas que a gente tem visto que têm transformado vidas. Essas são as suas missionárias no Desvio Isso. São os irmãos que pagam o nosso aluguel. São os irmãos que nos dão condições de comprar o material de discipulado. Irmãos, nós precisamos anunciar ao povo gaúcho. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a tarefa que o Senhor Jesus Cristo nos confiou. Então, os irmãos têm total liberdade de entrar em contato comigo através do meu Instagram, do meu WhatsApp. E aqueles que quiserem saber mais também sobre a parceria missionária, estou à disposição e conto com o empenho dos irmãos para que a realidade do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina seja transformada em nome de Jesus. Obrigada. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é dia 4 de outubro, estamos reunidos, conectados pelo Espírito Santo, pela tecnologia, nesse culto doméstico, sempre com o propósito de adorar o Senhor, de agradecermos a Ele por todas as bênçãos e de buscarmos nele vida. Que Deus em todo tempo possa conduzir os seus passos, e isso Ele faz muito bem, para que juntos como Igreja do Senhor nós cumpramos a nossa missão aqui na Terra. Amém? Você teve a oportunidade aí de ver a Rose, já adorou o Senhor, e nesse texto bem conhecido nosso, do capítulo 7 de 2 Crônicas, nós encontramos ali Salomão, filho de Davi, e ele vai ter a grande responsabilidade de construir, o primeiro templo, o famoso Templo de Salomão, que não tem nada a ver com esse aqui do Brasil. Isso aí é uma heresia, mas cada um faz aquilo que quer, e manipula a palavra de Deus. E nós, quando olhamos para esse texto, nós encontramos uma alegria muito grande de Salomão. E ele então vai consagrar o templo ao Senhor. Antes desses versículos 13 e 14, que é muito conhecido pelas pessoas, e às vezes utilizado fora de contexto, a alegria era tão grande que o povo estava ali em 7 dias de festa, que depois vai demorar mais 7 dias, vão durar 23 dias. Salomão manda o povo para casa, volta para casa, e o texto diz que eles estão jubilosos, eles estão felizes, mas eles cantavam louvor ao Senhor assim: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então eles puderam expressar a sua gratidão, e aquele templo se tornava a referência de adoração, de louvor, de ensino, dos sacrifícios que eram feitos dentro daquela metodologia do Antigo Testamento, aquela liturgia, sempre entendendo que o sacrifício, que era para perdão de pecados, trazer a reflexão de que o pecado gera morte, e que para que haja perdão alguém precisava pagar o preço. Nesse caso, determinados animais pagavam esse preço. E apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter vida. Então, quando eles estavam ali naquela adoração, Salomão faz a parte dele, Deus vai visitá-lo durante a noite, num sonho, numa visão. E ele diz que se agrada daquilo que ele fez. E é o momento desses versículos. E ali, irmãos, a gente tem que pensar sempre, qualquer reflexão, qualquer inflexão, qualquer observação, qualquer coisa que eu e você venhamos a fazer, tudo precisa partir da soberania de Deus. Se eu e você não crermos, não tivermos isso bem fortemente concretizado dentro de nós, como fundamento na nossa vida, na nossa fé, como eu preguei domingo de manhã, se os nossos fundamentos
se acabarem, o justo não viverá. Então, é a partir disso, para a gente entender os propósitos, ou às vezes esperar alguma outra coisa para entender, ou não vai entender. Porque soberania é algo muito grande para nós que não somos soberanos, por mais que às vezes achamos que temos poderes soberanos. E aí o famoso texto, ele vai dizer antes do 13:14, no 13 ele vai dizer o seguinte: se eu fechar os céus. Deus ele coloca uma condição. Se eu fechar o céu, se vocês desobedecerem, ele fala de chuvas, ele fala de gafanhotos, ele fala de pragas, de pestes. É ele quem manda. É ele quem permite. É ele que tem a agenda disso tudo. Então, dentro daquele contexto, daquele lugar que eles estavam então consagrando ao Senhor, ele vai aqui estabelecer 4 ações para o povo. Ele está falando de um povo que desobedeceu, que tem consequências nessa desobediência. No entanto, nesse processo em que essas coisas estão acontecendo, se o povo se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se desviar dos maus caminhos. Então nós encontramos aqui 4 ações, e verbo tem que ter ação. Quantas vezes eu e você somos chamados a viver isso? E talvez hoje seja o dia de se humilhar, de orar ao Senhor, buscar mais a face do Senhor e desviar de algum pecado, deixar de praticar alguma coisa. Eu não sei, Deus é soberano, sabe, e você também. Talvez seja o momento para você parar agora esse vídeo, orar ao Senhor. E quando nós pensamos nesses verbos aqui, Deus então vem com mais 3. Deus sempre responde às orações. Deus sempre responde à ação dos seus filhos e do seu povo. Ele disse: eu vou ouvir. Deus não é surdo para as nossas orações, para qualquer coisa que possamos viver. Ele diz: eu vou perdoar, porque Deus é perdão, Deus é amor. E quem ama, perdoa. A gente sabe que é difícil perdoar, a pessoa não merece o perdão, e não merece como nós não merecemos, mas a gente libera o perdão, correto? E ele diz assim: eu vou sarar, eu vou curar. Que esta noite para você, que esse dia para você seja um dia de você experimentar, orar ao Senhor e perceber que Ele ouve a sua oração. Você experimentar o perdão do Senhor. Talvez tenha algo que você precise colocar diante de Deus, ou algo que você colocou, Deus já te perdoou e você não se perdoa. Cuidado com isso, é vaidade, tem que se humilhar. E Deus sarar você, curar você. Quem sabe nesse momento Deus vai te curar de alguma coisa que você ainda tem na sua alma, que envolve a confissão de pecados, alguma situação, mágoas, tristezas. Aproveite o dia de hoje segundo a vontade do Senhor e celebre, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, irmãos, quando nós pensamos nisso, e se você ler todo o capítulo, você vai perceber que os instrumentos tinham sido feitos pelo rei Davi. Davi deixou um legado extraordinário naquela época. Mas lá no final, mais para frente desses versículos, assim: mas se vocês desobedecerem, vocês deixarem de cumprir os meus mandamentos, estatutos, e viver esse amor, que eles cantavam, ele diz assim: eu vou permitir que esse lugar seja destruído. E aqueles que passarem falarão com zombaria. O que houve aqui? O que esse povo fez? Correto? E aí a construção do templo durou muito tempo. Mas ele foi destruído uma vez por causa do pecado do povo, quando a Babilônia destruiu. Foi reconstruído por Herodes, ali no tempo de Jesus, antes de Jesus, durante a vida de Jesus, mas é destruído no ano 70. E até hoje nenhuma construção foi feita. É uma reflexão para o povo de Israel, até porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos o povo gentio. Cuidado para que nada na sua vida venha a ser destruído por causa de pecado. Para que as pessoas venham perguntar assim: o que houve com o casamento dessas pessoas que se diziam os cristãos? O que houve com essa família de um povo que só vivia na igreja? O que houve com esse projeto? O que houve com essa igreja? Nós vamos refletir. Porque Deus não abençoa pecados. Por que Deus não abençoa pecados? Porque Ele é amor. Porque Deus é bom. E todo aquele que é bom em Cristo Jesus e vive, ele não ama o pecado. Amém, queridos?
Vocês puderam ouvir também uma mensagem missionária aí da Tainá e da Neliane, que estão lá no sul, que é o grande desafio que nós temos, irmãos, é a região sul do nosso país. Então, continue orando pelos missionários, continue ofertando e permitindo Deus visitando os campos missionários. E no ano que vem, quando nós iniciarmos um planejamento estratégico do centenário de nossa igreja, já vamos fazer uma grande viagem missionária já para o ano que vem. Então se prepare para isso, ore por isso. E nessa música oficial da campanha que você vai participar agora, tem um texto que diz assim, uma estrofe: mas sozinhos e isolados não podemos avançar. Somos juntos como Igreja do Senhor. Não importa se somos 100 membros, 1000 membros ou 5000. O que importa é que a gente está na missão. O que importa é que a mensagem que a gente leva, a solução é Jesus Cristo. Ela transforma a vida das pessoas. E nessa mesma música foi agregado o estribilho ou o coro daquele hino que a gente conhece tanto. Havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes, frutos abundantes, havemos de trazer. Continue servindo ao Senhor, continue se humilhando diante de Deus, continue confessando seus pecados, buscando a presença do Senhor, experimentando tudo o que Ele preparou para nós. Não deixe nada desviar a sua vida, para que juntos nós continuemos firmes, não somente na campanha de missões nacionais, levando o nome de Cristo em todos os lugares. Amém? Se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, e no nosso culto de adoração e louvor às 10 horas. Ok, queridos? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher. Havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças,
completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Somos